Durante anos, Josué conduziu Israel na conquista da terra prometida. Sob sua liderança, cidades foram conquistadas, reis foram derrotados. As 12 tribos receberam sua herança. Pela primeira vez desde os dias de Abraão, o povo vivia na terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Parecia o início de uma era de paz. Mas a história estava longe de terminar. Depois da morte de Josué, Israel enfrentaria um desafio muito diferente daqueles encontrados nos campos de batalha. Não seria um exército estrangeiro, nem muralhas gigantescas. O maior inimigo surgiria dentro do próprio coração da nação. O livro dos Juízes começa justamente nesse momento. Josué havia morrido. E, pela primeira vez desde a saída do Egito, Israel não possuía um líder capaz de conduzir todas as tribos. Moisés havia guiado o povo pelo deserto. Josué completará a conquista de Canaã. Agora, cada tribo precisava administrar sua própria região. Em teoria, o plano parecia funcionar, mas havia um problema. A conquista da terra ainda não estava completamente terminada. Diversos povos cananeus continuavam vivendo em cidades fortificadas. Em vez de expulsá-los completamente, como havia sido ordenado, algumas tribos decidiram fazer acordos. Outras permitiram que permanecessem em suas terras. Em certos lugares, os cananeus passaram até mesmo a conviver com os israelitas. A princípio, aquilo parecia uma decisão prática. Evitaria guerras, facilitaria o comércio, permitiria uma convivência aparentemente pacífica. Mas essa escolha teria consequências profundas. Os cananeus não possuíam apenas costumes diferentes. Possuíam também outros deuses, outras religiões, outras formas de viver. Pouco a pouco, a influência dessas culturas começou a crescer dentro de Israel. Altares dedicados a Baal surgiam em diferentes regiões. Bosques sagrados eram erguidos. Práticas religiosas estrangeiras misturavam-se ao culto ao Deus de Israel. A geração que atravessara o Jordão ainda lembrava tudo o que havia acontecido. Lembrava do Mar Vermelho, do deserto, das muralhas de Jericó. Mas o tempo passou. Uma nova geração nasceu. E o próprio livro dos Juízes resume esse momento com uma frase impressionante. Levantou-se outra geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que havia feito por Israel. Não significava que nunca tivessem ouvido falar de Deus. Significava que já não possuíam a mesma experiência. As histórias contadas pelos pais começaram a perder força. A memória dos grandes milagres desaparecia lentamente e, junto com ela, desaparecia também a fidelidade. Foi então que começou um ciclo que se repetiria durante séculos. Israel afastava-se de Deus. Os povos vizinhos tornavam-se mais fortes. A nação era dominada, sofria, clamava por socorro. Então Deus levantava um libertador. Esse homem, ou, em um caso, uma mulher, não era chamado de rei. Era chamado de juiz. Hoje, quando ouvimos essa palavra, pensamos em alguém que trabalha em um tribunal. Mas os juízes de Israel eram muito mais do que isso. Eram líderes, chefes militares, conselheiros, libertadores, homens e mulheres escolhidos para salvar o povo nos momentos mais difíceis. Cada um surgia em uma época diferente. Cada um enfrentava um inimigo diferente. Mas todos tinham algo em comum. Apareciam quando Israel parecia não ter mais esperança. Durante quase 3 séculos,
Esse ciclo se repetiria inúmeras vezes. E o livro dos Juízes registra essa época com uma frase que resume perfeitamente o caos daqueles dias. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Era o início de um dos períodos mais turbulentos, violentos e fascinantes de toda a história bíblica. Se existe uma palavra capaz de definir o período dos juízes, essa palavra é ciclo. A história de Israel parecia girar sempre em torno dos mesmos acontecimentos, como uma roda que nunca parava de girar. Tudo começava da mesma maneira. Depois de um período de paz, a prosperidade fazia o povo acreditar que já não precisava depender de Deus. Os altares construídos pelos cananeus permaneciam espalhados pela terra. Pouco a pouco, os israelitas começaram a participar de suas festas, depois de seus rituais, em seguida de sua adoração. Os deuses dos povos vizinhos passaram a ocupar um espaço que antes pertencia exclusivamente ao Senhor. Baal, Azerá e outras divindades cananeias. Aquilo que parecia apenas convivência transformava-se lentamente em idolatria. Então, como consequência desse afastamento, Israel perdia sua proteção. Os povos vizinhos percebiam a fraqueza da nação e começavam os ataques. Às vezes eram os moabitas, em outras ocasiões, os midianitas, os amonitas, os filisteus, ou diferentes povos de Canaã. As colheitas eram destruídas, as cidades saqueadas, os rebanhos roubados. Famílias inteiras viviam novamente sob medo constante. Durante anos, o sofrimento aumentava, até que o povo finalmente reconhecia seu erro. Então, clamava a Deus. Não era um simples pedido de ajuda, era um grito de desespero. E foi exatamente nesses momentos que surgiam os juízes. Deus levantava um homem, ou, em uma ocasião extraordinária, uma mulher, alguém que jamais parecia destinado àquela missão. Não eram reis, não possuíam um trono, nem governavam todas as tribos de forma permanente. Cada juiz aparecia para enfrentar uma crise específica, libertava o povo, restabelecia a paz, e durante algum tempo, Israel voltava a viver em segurança. Mas então, quando aquele juiz morria, tudo começava novamente. O povo esquecia. A idolatria retornava. Os inimigos voltavam. O sofrimento aumentava. E um novo libertador precisava ser levantado. O livro dos Juízes repete esse padrão tantas vezes que o leitor percebe algo importante. O verdadeiro problema de Israel nunca foram seus inimigos. O verdadeiro problema era sua incapacidade de permanecer fiel durante os tempos de paz. Eles lembravam de Deus quando sofriam, mas frequentemente o esqueciam quando prosperavam. Era um ciclo doloroso, e cada repetição parecia tornar a situação ainda pior. Com o passar das gerações, os conflitos tornaram-se mais violentos. As divisões internas cresceram. As tribos passaram a agir de forma cada vez mais independente. A unidade construída por Josué começava lentamente a desaparecer. Mesmo assim, em cada momento de crise, surgia alguém improvável. O primeiro deles era um homem chamado Otniel. Poucos conhecem seu nome hoje, mas foi ele quem inaugurou uma tradição que marcaria quase 300 anos da história de Israel. Depois dele, viriam muitos outros, cada um diferente, cada um enfrentando um desafio único.
cada um escrevendo um novo capítulo dessa extraordinária história. O primeiro homem escolhido para quebrar aquele ciclo foi Otniel. Seu nome talvez não seja tão conhecido quanto o de outros personagens bíblicos, mas sua importância é enorme. Foi o primeiro juiz de Israel. Depois de anos de desobediência, o povo caiu sob o domínio de um rei da Mesopotâmia. Durante 8 anos, Israel viveu subjugado. Somente quando voltou a clamar por socorro, Deus levantou Otniel. O livro dos Juízes resume sua missão de forma simples. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Otniel reuniu os israelitas, enfrentou o exército inimigo e venceu. Pela primeira vez desde a morte de Josué, Israel voltava a experimentar paz. Durante 40 anos, a terra permaneceu tranquila. Mas, como tantas vezes aconteceria, quando Otniel morreu, o ciclo recomeçou. Mais uma vez, Israel afastou-se de Deus. Mais uma vez, um povo estrangeiro conquistou a região. Desta vez, os opressores eram os moabitas. Seu rei chamava-se Eglon. Os relatos bíblicos o descrevem como um homem extremamente poderoso. Durante 18 anos, Israel pagou tributos ao reino de Moabe. Parecia impossível recuperar a liberdade. Então surgiu um novo libertador. Seu nome era Eude. Ao contrário dos guerreiros tradicionais, Eude possuía uma característica curiosa. Era canhoto. Pode parecer um detalhe sem importância, mas naquela época, os soldados normalmente carregavam a espada do lado esquerdo do corpo. Assim, sacavam a arma com a mão direita. Eude fez exatamente o contrário. Escondeu uma pequena espada do lado oposto, onde ninguém imaginaria procurar. Apresentou-se diante do rei Eglon, levando os tributos de Israel. Depois, pediu uma audiência reservada. Disse que possuía uma mensagem secreta. Quando ficaram sozinhos, sacou rapidamente a espada escondida e matou o rei. A notícia espalhou-se imediatamente. Os israelitas aproveitaram a confusão. Reuniram-se, derrotaram os moabitas e conquistaram novamente sua liberdade. A paz voltou a durar muitos anos. Logo depois, outro nome aparece brevemente nas Escrituras: Sangar. Pouco sabemos sobre sua vida, mas um único versículo foi suficiente para torná-lo inesquecível. Segundo o livro dos Juízes, Sangar matou 600 filisteus usando apenas uma aguilhada de bois, uma simples ferramenta utilizada pelos agricultores para conduzir o gado. Era mais uma demonstração de um padrão que começava a tornar-se evidente. Deus não escolhia necessariamente os mais famosos, nem os mais bem preparados. Escolhia pessoas comuns e as utilizava de maneiras extraordinárias. Mas os desafios de Israel continuavam crescendo. Cada nova geração parecia enfrentar dificuldades ainda maiores. Muito em breve, o povo seria dominado por um poderoso comandante chamado Císara. Durante 20 anos, seus carros de guerra espalhariam terror por toda a região. E, pela primeira vez, Deus levantaria uma mulher para conduzir toda a nação. Seu nome era Débora. Durante 20 anos, Israel viveu sob o domínio de um poderoso rei cananeu. Seu nome era Jabim, mas o verdadeiro terror daquele período era seu comandante militar, Císara. Enquanto outros exércitos lutavam principalmente com espadas e lanças, Císara possuía uma arma que inspirava medo em toda a região: 900 carros de guerra revestidos de ferro. Naquele tempo,
Esses carros eram quase invencíveis em campo aberto. Avançavam rapidamente, quebravam formações, espalhavam pânico entre soldados que lutavam apenas a pé. Durante 2 décadas, nenhuma tribo conseguiu enfrentá-los. Mais uma vez, Israel voltou a clamar por socorro. E mais uma vez, Deus respondeu. Mas, dessa vez, o libertador escolhido surpreendeu toda a nação. Chamava-se Débora. Ela não era rainha, nem comandante de exército. Era profetisa. O livro dos Juízes conta que Débora costumava sentar-se sob uma palmeira, na região montanhosa de Efraim. Ali, homens e mulheres vinham de diferentes tribos para ouvir seus conselhos, resolver disputas e buscar direção. Sua sabedoria era reconhecida por todo Israel. Foi então que Deus lhe deu uma missão. Débora chamou um homem chamado Baraque. Ordenou que reunisse 10.000 soldados das tribos de Naftali e Zebulon e marchasse contra Sísera. Mas Baraque hesitou. Sabia quem era seu inimigo. Conhecia o poder daqueles carros de ferro. Então respondeu a Débora: se você for comigo, eu irei. Mas, se não for, não irei. Débora aceitou, mas fez uma profecia. Disse que a honra da vitória não seria atribuída a Baraque, porque Deus entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. A batalha aconteceu próximo ao rio Quizon. No momento decisivo, segundo o relato bíblico, uma forte tempestade caiu sobre a região. O rio transbordou. O terreno tornou-se um enorme lamaçal. Os pesados carros de guerra, que eram a maior vantagem dos cananeus, transformaram-se em armadilhas. Presos na lama, perderam completamente sua mobilidade. Era exatamente o cenário que Israel precisava. Os soldados de Baraque avançaram. O exército de Sísera entrou em colapso. Pela primeira vez em 20 anos, os carros de ferro haviam sido derrotados. Mas Sísera conseguiu escapar. Abandonou seu carro e fugiu sozinho. Durante horas, correu tentando encontrar algum abrigo, até chegar à tenda de uma mulher chamada Jael. Ela o recebeu com aparente hospitalidade, ofereceu leite, cobriu-o com uma manta. Exausto, Sísera adormeceu profundamente. Então, cumprindo a profecia anunciada por Débora, Jael pegou uma estaca da tenda e um martelo, aproximou-se silenciosamente e matou o comandante cananeu. Pouco tempo depois, quando Baraque chegou ao local, encontrou o maior inimigo de Israel, já sem vida. A vitória era completa. Jabim perdeu seu principal comandante. Seu exército foi destruído, e seu reino deixou de representar uma ameaça. Israel voltou a viver em paz. Após a batalha, Débora e Baraque entoaram um cântico de vitória, considerado um dos textos poéticos mais antigos preservados na Bíblia. Nele, celebravam não apenas a derrota dos inimigos, mas a coragem daqueles que decidiram lutar quando tudo parecia perdido. Durante 40 anos, Israel viveu novamente em paz. Mas, infelizmente, a história repetiu-se mais uma vez. Quando aquela geração desapareceu, o povo voltou a esquecer, e um novo inimigo surgiria. Dessa vez, não seriam reis cananeus, mas um povo nômade que transformaria a vida dos israelitas em um verdadeiro pesadelo, os midianitas. E, para enfrentá-los, Deus escolheria um homem que se considerava incapaz de liderar qualquer pessoa. Seu nome era Gideão. A paz conquistada por Débora
Durou muitos anos. Mas, como acontecerá tantas vezes antes, Israel voltou a se afastar de Deus. Então surgiu um novo inimigo, os midianitas, diferentemente dos reis cananeus. Eles não pretendiam conquistar cidades. Seu objetivo era outro. Esperavam a época da colheita. Invadiam o território israelita. Levavam os animais. Queimavam plantações. Destruíam tudo o que encontravam. O livro dos Juízes descreve sua chegada como uma verdadeira invasão de gafanhotos. Eram tantos homens, tantos camelos, que parecia impossível contá-los. Durante 7 anos, Israel empobreceu. Muitas famílias esconderam-se em cavernas. Outras passaram a viver nas montanhas. O medo dominava toda a região. Foi nesse cenário que Deus chamou um homem improvável. Seu nome era Gideão. Quando aparece pela primeira vez na Bíblia, ele não está em um campo de batalha, nem treinando soldados. Está escondido, debulhando trigo dentro de um lagar, um lugar normalmente usado para prensar uvas. Ali, tentava esconder a pequena colheita dos invasores. Foi então que um anjo apareceu e pronunciou palavras surpreendentes. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão quase não acreditou. Olhou para si mesmo e respondeu que pertencia à menor família de sua tribo. Além disso, considerava-se o mais insignificante dentro da própria casa. Em outras palavras, achava impossível ser escolhido para libertar Israel. Mas Deus respondeu: Eu estarei com você. Mesmo assim, Gideão ainda tinha dúvidas. Pediu sinais. Buscou confirmação. Queria ter certeza de que aquela missão realmente vinha de Deus. Depois de confirmar seu chamado, começou a reunir homens para enfrentar os midianitas. Logo, 32.000 soldados apresentaram-se. Parecia um bom começo, mas Deus surpreendeu novamente. Disse que aquele exército era grande demais. Se Israel vencesse daquela forma, poderia acreditar que conquistara a vitória por sua própria força. Então ordenou que todos os medrosos voltassem para casa. Milhares partiram imediatamente. Ainda assim, o exército permanecia numeroso. Deus disse novamente: Ainda são muitos. Então realizou uma segunda seleção. Os homens foram levados até um riacho. Ali, foram observados enquanto bebiam água. A maioria ajoelhou-se. Poucos permaneceram atentos, levando água até a boca com as mãos. No final, restaram apenas 300 homens. Diante deles, encontrava-se um exército incontavelmente maior. Na lógica humana, a derrota parecia inevitável, mas Deus queria mostrar que aquela batalha não seria vencida pelos números. Naquela noite, Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos. Cada soldado carregava apenas uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha escondida dentro dele. No momento combinado, os 300 quebraram os cântaros. As tochas iluminaram a escuridão. As trombetas ecoaram pelos montes. E todos gritaram ao mesmo tempo: Pela espada do Senhor e de Gideão. Os midianitas acordaram completamente desorientados. Pensaram estar cercados por um enorme exército. Em meio ao pânico, começaram a atacar uns aos outros. A confusão espalhou-se por todo o acampamento. Quando perceberam o que acontecia, já era tarde. O exército fugia em todas as direções.
Israel conquistara uma das vitórias mais improváveis de toda a sua história. Era mais uma demonstração de um padrão que se repetia durante o período dos juízes. Deus não escolhia os mais fortes, escolhia pessoas comuns e realizava através delas feitos extraordinários. Depois da guerra, os israelitas ofereceram a Gideão a coroa. Queriam transformá-lo em rei, mas ele recusou. Respondeu que o verdadeiro governante de Israel deveria ser o Senhor. Apesar disso, os anos seguintes mostrariam que nem mesmo Gideão era perfeito. Após sua morte, o ciclo recomeçaria. Mais uma vez, Israel esqueceria. Mais uma vez, novos conflitos surgiriam. E, entre todos os juízes que ainda apareceriam, nenhum seria tão forte, nem tão contraditório, quanto um homem chamado Sansão. Depois de Gideão, Israel viveu mais uma vez um curto período de tranquilidade, mas, como tantas vezes acontecerá, a paz terminou. Novos juízes surgiram. Alguns governaram durante poucos anos. Outros aparecem nas Escrituras com apenas algumas linhas. Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abidom. Cada um enfrentou desafios diferentes. Cada um libertou parte do povo em sua geração. Mas havia algo que se tornava cada vez mais evidente. O ciclo estava piorando. As crises eram mais profundas. As divisões internas aumentavam. Até mesmo entre as tribos de Israel, começavam a surgir conflitos violentos. Já não eram apenas guerras contra povos estrangeiros. O próprio povo começava a lutar entre si. O exemplo mais marcante desse período foi Jefté, escolhido para enfrentar os amonitas. Conquistou uma grande vitória, mas ficou conhecido principalmente por um voto precipitado. Prometeu oferecer a Deus a primeira pessoa que saísse de sua casa caso retornasse vencedor. Quando voltou, foi recebido justamente por sua única filha. O episódio tornou-se um dos relatos mais trágicos do livro dos Juízes. Era mais um sinal de que Israel vivia um período de enorme confusão espiritual. Pouco depois, surgiria o homem que se tornaria o juiz mais famoso de toda aquela época. Seu nascimento já foi extraordinário. Antes mesmo de nascer, um anjo anunciou aos seus pais que aquele menino seria separado para Deus. Não deveria cortar os cabelos, nem beber vinho, nem tocar em qualquer coisa considerada impura. Seria um nazireu desde o ventre materno. Seu nome era Sansão. Desde jovem, demonstrou uma força fora do comum. Os relatos bíblicos afirmam que rasgou um leão com as próprias mãos. Derrotou dezenas de inimigos em combate. Em outra ocasião, matou 1000 filisteus usando apenas uma queixada de jumento. Nenhum outro juiz ficou tão conhecido por sua força física, mas, ao mesmo tempo, nenhum revelou tantas fraquezas pessoais. Sansão frequentemente ignorava conselhos, tomava decisões impulsivas, aproximava-se justamente das pessoas que mais poderiam prejudicá-lo. Sua vida tornou-se uma sucessão de grandes vitórias, misturadas a graves erros. O episódio mais conhecido aconteceu quando conheceu uma mulher chamada Dalila, subornada pelos governantes filisteus. Ela descobriu o segredo da força de Sansão. Enquanto ele dormia, seus cabelos foram cortados. Sansão foi capturado, teve os olhos arrancados e passou a trabalhar como escravo. Parecia o fim da história, mas, segundo o relato bíblico, enquanto permanecia preso, seus cabelos começaram novamente a crescer. No último grande festival dos filisteus, Sansão foi levado ao templo para servir de espetáculo diante da multidão. Ali,
Fez uma última oração. Pediu forças apenas mais uma vez. Abraçou as duas colunas centrais do edifício e empurrou com toda a força. O templo desabou. Sansão morreu, mas levou consigo milhares de inimigos. Sua morte marcou o fim da vida do último grande juiz guerreiro de Israel. Entretanto, mesmo após tantos libertadores, o problema permanecia. Israel continuava preso ao mesmo ciclo. Esquecia, caía, sofria e voltava a pedir ajuda. Na verdade, a situação tornava-se cada vez mais grave. Os capítulos finais do livro dos Juízes descrevem uma nação completamente desorganizada. Violência, idolatria, guerras civis e uma frase que resume perfeitamente toda aquela época. Quando olhamos para o período dos Juízes, é fácil lembrar das grandes batalhas, das vitórias improváveis, dos heróis levantados em momentos de crise. Mas os últimos capítulos do livro dos Juízes mostram uma realidade muito diferente. Enquanto alguns juízes libertavam determinadas regiões, outras tribos enfrentavam seus próprios conflitos. Israel não funcionava como uma única nação. Cada tribo tomava decisões por conta própria. Não existia um governo central. Não havia um exército permanente, nem uma liderança capaz de unir todo o povo. Com o passar dos anos, essa divisão começou a produzir consequências cada vez mais graves. A idolatria espalhou-se por diferentes regiões. Santuários particulares surgiram. Homens passaram a criar seus próprios altares. Cada grupo dizia servir a Deus à sua maneira. Ao mesmo tempo, a violência crescia. Os últimos relatos do livro dos Juízes descrevem acontecimentos extremamente duros. Uma guerra civil entre as próprias tribos de Israel. Irmãos lutando contra irmãos. Cidades destruídas. Milhares de mortes. Era um cenário muito diferente daquele sonhado por Josué quando distribuiu a terra prometida. O povo finalmente possuía uma terra, mas ainda não aprenderá a viver unido nela. Por isso, o autor do livro encerra essa parte da história com uma frase que resume toda aquela geração. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa frase aparece mais de uma vez, e não serve apenas para informar que Israel ainda não possuía um rei. Ela revela algo muito mais profundo. Cada pessoa tornava-se sua própria autoridade. Cada tribo seguia seu próprio caminho. Não existia uma direção comum. Os juízes haviam cumprido sua missão. Sempre que surgia uma crise, Deus levantava um libertador. Mas essa solução era temporária. Quando o juiz morria, o povo voltava aos mesmos erros. O ciclo nunca era quebrado. Israel precisava de algo diferente. Precisava de uma liderança capaz de orientar toda a nação, não apenas durante uma guerra, mas também em tempos de paz. E foi exatamente nesse momento da história que Deus começou a preparar um novo líder, diferente dos juízes, diferente dos guerreiros. Um homem que seria ao mesmo tempo profeta, sacerdote e conselheiro. Seu nascimento também seria anunciado como um milagre. Sua infância começaria dentro do tabernáculo, e através dele, Israel viveria uma das maiores mudanças de toda a sua história, porque seria durante sua vida que o povo pediria um rei. Esse homem chamava-se Samuel. O período dos juízes foi uma das épocas mais instáveis da história de Israel. Durante quase 3 séculos, o povo experimentou momentos de grande coragem, mas também de profunda decadência.
Foi uma geração marcada por heróis improváveis. Débora, Gideão, Jefté, Sansão, homens e mulheres que surgiram quando tudo parecia perdido. Mas também foi uma geração que mostrou uma dura verdade. Nenhuma vitória militar seria suficiente enquanto o coração da nação permanecesse dividido. O ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação repetiu-se tantas vezes que preparou o caminho para uma transformação definitiva. Os dias dos juízes estavam chegando ao fim. Uma nova etapa da história bíblica estava prestes a começar. Israel deixaria de ser uma confederação de tribos e se tornaria um reino. Mas antes que o primeiro rei fosse coroado, Deus levantaria o homem que guiaria essa transição. Um menino que, ainda criança, ouviria seu nome sendo chamado durante a noite e responderia com palavras que atravessariam os séculos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.